A paz do Senhor, querido irmão. Estamos hoje na nossa aula quinta, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Eu sou Nelson Tavares, nós estamos na matéria Os Evangelhos, nosso Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, Juiz de Fora. Feche os teus olhos. Grandioso Deus, Pai de bondade, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos finalizando esta matéria, os Evangelhos, podendo aprender e guardar a Tua Palavra no nosso coração. Continua sendo conosco, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que bom que nós estamos juntos e hoje finalizando essa nossa matéria, os Evangelhos. Quero desde já lembrar aos irmãos que após essa nossa aula vai ser enviado no nosso grupo de WhatsApp do Ibadejuf, o primeiro ano básico, um link para que o irmão possa estar fazendo o teste de avaliação dessa matéria. Nós queremos a sua participação, não deixe de estar respondendo e estar cooperando conosco nessa nossa necessidade de avaliar e de estar vendo como os irmãos têm recebido a nossa matéria. Muito bem, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. João tinha um propósito, né? No final do primeiro século, ali já nos anos 90, na época de estar escrevendo este seu Evangelho, logo depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, e antes de João estar sendo levado ao exílio na ilha de Patmos, nós vamos observar este João escrevendo o seu Evangelho. O Evangelho de João ele tem uma particularidade, por isso nós o utilizamos bastante para o discipulado e para o evangelismo. Quando alguém pergunta e solicita, onde eu devo começar a iniciar a Bíblia, a leitura da Bíblia, como eu devo proceder, sempre aconselhamos ou sempre dirigimos as pessoas para o Evangelho de João. Na época de João, e nós entendemos principalmente porque a necessidade dos primeiros apóstolos, dos discípulos já estarem sendo martirizados, falecendo, e a necessidade então de ter alguma coisa escrita. Nós vimos isso na nossa aula introdutória sobre os evangelhos. E agora João precisava também combater uma heresia, um fato, né, uma filosofia que estava crescendo dentro da igreja, que era o gnosticismo. O propósito então de João também era vir para combater este gnosticismo, a necessidade de comprovar que Jesus era filho de Deus e aquele que cresce nesse filho teria a vida eterna. O gnosticismo nós vamos estar estudando um pouco mais à frente no nosso curso, mas eu quero dar aqui uma informação aos irmãos que quando João está escrevendo esse seu evangelho e ele tem a preocupação de falar do verbo de Deus encarnado, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João chama Cristo de o verbo de Deus. E os seus ouvintes, então, isso era um significado especial, porque a igreja estava ali sendo atacada por esse pensamento filosófico, né, entrando no seio da igreja com roupagem de cristão, mas que era o gnosticismo. O que era isso, né? Esse gnosticismo quer dizer conhecimento. Então, eles pregavam um conhecimento especial de um ser espiritual, mas dizendo que toda a matéria era má, que o Deus do Antigo Testamento era mal visto porque criou um mundo material, né? Uma prisão para as almas, e eles vão tentando trazer isso para dentro da igreja. Então Jesus ele não veio para representar este Deus, mas é um outro que criou a verdadeira realidade, um mundo espiritual. Olha só, então eles não unem o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento. Então Jesus ele não veio em carne e osso, era como se fosse um fantasma.
né? Essa doutrina de Deus não em carne e osso é o docetismo. Mas João, então, ele precisa combater essa ideia, né, desse Deus não conosco, desse Deus que não veio em carne. Então ele escreve que o Verbo se fez carne e ele era de carne, de osso, e ele habitou entre nós, né? Ele escreve ainda lá na primeira carta dele que Jesus foi visto com os olhos e apalpado com as mãos. Então ele tem esse cuidado de dizer desse Cristo, né, que teve fome, que comeu entre os homens, que teve essa relação humana conosco, né? Não é essa ideia de um fantasma. E ele vai dizer também na sua carta que só confessa que Jesus vem em carne quem é de Deus, quem tem o Espírito de Deus. E ele vai dizer que muitos enganadores têm surgido no mundo dizendo que Jesus não veio em carne. Então João, nesse seu evangelho, ele apresenta a divindade de Jesus, tendo o cuidado para que essa divindade não ofusque a humanidade do Senhor, né? Mas que ele se servisse ainda mais buscando defender a igreja desses gnósticos que estavam invadindo a igreja primitiva. Então, o cuidado do Senhor Jesus, de João, em escrever sobre esse Jesus, Filho de Deus. Então, João é o autor, né? Ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Nós temos isso em Marcos, capítulo 1, versículo 19. E ele era um discípulo direto de Cristo, diferente de Marcos e diferente de Lucas, né, que também escreveram os seus evangelhos. Vamos observar que esse João, ele teve a sua vida íntima, ou o seu caráter moldado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele foi completamente mudado por Jesus. Ele é denominado filho do trovão. Aí a gente pode pensar assim, porque ele falava numa voz forte, grave e tudo. Ou então até por causa das suas características de estourar, de não ter amor, né? de ser uma pessoa rígida, uma pessoa rigorosa, áspera, né? Mas a gente observa inclusive que ele era implacável com os descrentes. Senhor, vamos mandar fogo do céu e vamos consumir esse povo, né? Então olha aí a falta de amor, né? Mas depois ele vai reclinar a cabeça no peito do Senhor Jesus ali na ceia, né? Ele vai depois se intitular como discípulo que Jesus amava, né? Na própria cruz, o Senhor Jesus o nomeia como cuidador de Maria, aquele que demonstraria esse amor, que demonstraria esse cuidado, né? Observamos aí na narratória do Evangelho que João é um daqueles que estavam mais chegados do grupo íntimo do Senhor Jesus Cristo, né? Os 70, os 12 e os 3, Pedro, Tiago e João. Nós observamos ainda e atentamos para o fato de que esse João, e conforme a gente, na defesa dele contra os gnosticismos, ele traz ainda 3 cartas e também o Apocalipse, também escritos por João. Então nós temos João na autoria do Novo Testamento, no seu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, as 3 cartas, né, a primeira, a segunda e a terceira epístolas de João e o livro do Apocalipse. É interessante a gente observar que naquela visão de Ezequiel, dos seres viventes, né, dos animais e tudo, a águia é o que simboliza esse evangelho de João, a questão espiritual, o Espírito de Deus, né, se fazendo carne. Ele escreve então combatendo ao gnosticismo para os novos cristãos e os não cristãos, né? Mas o caráter dessa narrativa é proclamar ou trazer a verdade, o evangelho, a boa nova a toda criatura. João chega a dizer que se tudo que Jesus fez fosse escrito, o mundo não caberia tudo aquilo do poder, da grandeza, do amor, da misericórdia desse Jesus. A data provável é então 85 a 90 depois de Cristo. Lembrando sempre, após a destruição de Jerusalém no ano 70 e antes do seu exílio à ilha de Patmos.
o texto áureo, o versículo-chave de João, nós poderíamos todos citar de cor, né? Que é João, capítulo 3 e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que esse versículo esteja caminhando conosco enquanto nós fazemos a leitura e o estudo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Então o tema, né, central é o Verbo divino que se fez carne a fim de trazer salvação a todos os homens. Pessoas chaves: Jesus, né, que é o Salvador da humanidade, Maria, a mãe de Jesus, João Batista, o seu primo, que veio preparar o caminho, né, os seus discípulos, que são seguidores do Senhor Jesus, e Pilatos, ali na crucificação do Senhor Jesus Cristo. A gente vai observar que João ele fala bastante na Galileia. Então, enquanto os outros apóstolos, os outros evangelistas narram ações do Senhor, milagres do Senhor na Judéia, João vai estar relatando principalmente essas ações na Galileia. E principalmente o Senhor Jesus Cristo participando ali das festividades, né? Ele participando ali de momentos de festa do povo judeu, né? Então, alguns detalhes João traz, né, de locais, de narrativa, né? Lembramos lá de Lázaro, de onde ele estava, até onde ele desceu para estar com Lázaro, dessa caminhada. Então ele vai dizendo de alguns pontos na sua narrativa, buscando contar a história de uma maneira biográfica, mas trazendo essas informações para todos nós, para a gente estar entendendo desse Jesus Cristo homem conosco. É essa informação que João vai trazer para nós no seu Evangelho. Então isso é muito importante nós estarmos caminhando e compreendendo isso. Outro detalhe importante nós observarmos de João é que João ele é um evangelista singular, ou seja, 90% do conteúdo do seu evangelho está só no seu evangelho. Então apenas 10% do seu evangelho que se encontra nos outros evangelhos. Por isso ele está separado, né? Quando nós estudamos e falamos dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós falamos que esses evangelhos têm a mesma ótica, têm a mesma visão. Talvez até Marcos sendo o primeiro evangelho e os outros consultando ou buscando informações em Marcos. Mas João não, tem 90% só da sua narrativa, é sua, é singular, é do seu evangelho. João que conviveu com o Senhor Jesus Cristo. João que participou do grupo íntimo do Senhor Jesus Cristo. Né? Então ele vai falar das viagens de Jesus a Jerusalém, conforme vimos no quadro anterior, nas 3 participações do Senhor Jesus na Páscoa dos judeus. Então ele indo, ele participando, ele estando ali. Observe que ele não narra a genealogia de Jesus. Você lembra bem, Mateus, nós falamos da sua genealogia até Abraão, pai da fé, Messias prometido. Lucas falando da genealogia de Jesus até Adão, o homem perfeito, o filho do homem, né? E João então não se preocupa com isso, mas ele vai falar do Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele não narra parábolas e nem a ascensão e nem a grande comissão do Senhor Jesus. Mas um fato interessante é nós observarmos que a palavra crer, no sentido de aceitar a Cristo, de crer em Cristo, né? Lembrando do combate ao gnosticismo, ocorre 98 vezes. Então é esse evangelho que nós precisamos estar trazendo a compreensão de Jesus, de crer em Jesus, de buscar esse Jesus, a terceira pessoa da Trindade, esse Jesus que é Deus conosco, né? Outro fato importante é que João dá a encontros pessoais, a encontros que Jesus teve com as pessoas. Então você vai ver encontro com a samaritana, o encontro com Nicodemos, são encontros que ele tem particular em revelar-se às pessoas, em trazer às pessoas o Deus Todo-Poderoso.
não é? Ele também é interessante notarmos que, como no livro do Apocalipse, ele usa o número 7, né? As 7 taças, os 7 selos, ele traz essa informação de 7 sinais, de 7 sermões, de 7 declarações, né? E importante, as declarações do eu sou. Nós vamos estar observando essas declarações, porque ele vai trazer essas afirmações chaves dentro do seu evangelho, né? Lembra lá, ó Deus, Moisés dizendo, quem que eu vou falar que me mandou? Né? O eu sou. E aí Jesus vai trazer dentro da sua palavra, dentro da sua afirmação aos homens que ele é o eu sou. E João traz isso no seu evangelho muito claramente, quando ele fala, eu sou o pão da vida, né? Então não terá fome aquele que vem a mim, não terá sede aquele que vem a mim, né? Eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará em trevas. Olha, João trazendo esse eu sou, né? Preocupado em mostrar que Jesus é Deus conosco, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Olha como João vem narrando dentro do seu evangelho esse Jesus para nós. Eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as ovelhas, dá a vida pelas ovelhas, né? As ovelhas ouvem a sua voz, as ovelhas conhecem o bom pastor. Eu sou então esse bom pastor, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Olha, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, olha, João trazendo para o povo judeu essa expectativa e trazendo para todos nós que cremos em Jesus Cristo que ele é o verdadeiro eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então João vem narrando dentro do seu evangelho essa verdade para nós, essa certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor está conosco, que ele é o verdadeiro eu sou. O que veio trazer junto aos religiosos, junto ao sinédrio, junto ali dentro do cenáculo, né, dentro da religião judaica, essa dificuldade de aceitar, de entender o Senhor Jesus Cristo. Alguns milagres são narrados no seu evangelho. Então nós vamos observar o primeiro milagre, né, narrado, o primeiro fato milagroso do Senhor Jesus Cristo, a transformação da água em vinho. Quando ele, no casamento, nas bodas de Caná, faz aquele milagre da transformação da água em vinho. Olha Deus agindo, Deus fazendo mudar o pensamento humano, dizendo que a felicidade é foda no Senhor Jesus Cristo. Ele vai narrando outros milagres, né? A cura do filho de um oficial, o paralítico ali no tanque. Quem poderá descer, quem me ajuda a descer as águas, né? Primeira multiplicação de pães e peixes, quando Pedro anda ali junto do Senhor e ele anda sobre o mar e as pessoas, quem é esse, né? Ele acalma a tempestade, o cego de nascença, quando as pessoas perguntam ao rapaz, olha, é pecador a pessoa que te fez isso, e ele responde, olha, se é pecador, eu era cego e agora vejo. Jesus se encontra com ele e fala, você crê? Quem é? Eu que falo contigo. Eu sou, né? A ressurreição de Lázaro, um milagre profundamente divulgado, falado, já cheira mal, movei a pedra, Lázaro sai para fora. E outra pesca finalzinho do seu evangelho, quando ele está junto com seus discípulos, onde ele está traz seus discípulos a compreensão do amor, da grandeza desse Deus. Então nós vamos João narrando tudo isso, né? João, então, ele procura trazer essas informações de uma forma para que nós entendamos quem é esse. Traz alguns temas importantes. Na nossa apostila nós temos aí o esboço do Evangelho de João, e você pode estar acompanhando, que ele vai falar do nascimento, preparação desse Filho de Deus, né? Onde o Deus conosco, todos
quando deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele vai falar da divindade e dessa humanidade de Deus. O verbo que se fez carne, por ele foram criadas todas as coisas e tudo que se fez foi por meio dele, mas ele veio estar habitando entre nós, veio estar conosco, o Deus conosco, né? Depois ele começa a falar desse ministério desse Filho de Deus. Então esse Deus conosco, ele tem uma ação em favor da humanidade. Ele vai ensinar, ele vai operar milagres, ele vai mostrar a sua divindade, né? E vai entender que entre esse povo tem incredulidade, entre esse povo tem dificuldade, e vai começar então a ter os primeiros conflitos com os líderes religiosos, onde ele vai dizer o eu sou, onde ele vai se manifestar como o Deus conosco. Então a gente observa nessas verdades e nesses encontros, né, desse Filho de Deus, ali no capítulo 4 nós temos uma revelação especial, né, quando ele vai conversar com a mulher samaritana, onde ele vai quebrar alguns paradigmas, onde ele vai jogar por terra algumas questões que a religião trazia. Então ele vai jogar por terra o preconceito social, não é? Quando ele vai poder conversar com uma mulher, quando ele vai poder trazer no seu diálogo, na sua relação com aquela mulher samaritana, naquele diálogo, quebrando por terra esse modelo que a humanidade tinha, que o judeu tinha, que os homens têm, e que às vezes nós também trazemos para nós. Então ele joga por terra o preconceito social. Quantas vezes nós queremos fazer distinção, nós queremos fazer diferença de cor, queremos fazer diferença de língua, queremos fazer diferença de classe social, e Jesus está ali mostrando para nós, quebrando esse paradigma, dizendo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Outra questão que ele joga por terra é a questão religiosa, é o preconceito religioso. Quando a mulher pergunta onde vai adorar, é aqui ou é lá no Monte Gerizim? Onde é o judeu ou é o samaritano? Onde prestar culto ao Senhor? E ele joga também por terra esse preconceito, porque ele vai dizer que aqueles que adoram a Deus, adoram em verdade, em espírito. Nós possamos estar entendendo, quando da leitura desse evangelho, como Deus nos ama e como esse amor do Senhor é demonstrado para cada um de nós, independente da nossa questão, da nossa seita, independente da nossa crença religiosa, mas Ele nos ama e quer estar conosco. Outro preconceito que o homem traz consigo é o preconceito moral. Onde está o teu marido? E ele vai quebrar também essa questão, porque ele vai estar trazendo a relação que nós precisamos ter é com Deus. Quando nós temos a nossa relação com Deus, a relação com os homens ela fica facilitada. Quando nós temos a nossa relação com o Papai do Céu, com o Senhor que nos ama, que joga por terra todo o preconceito social, todo o preconceito religioso, todo o preconceito moral, nós entendemos que nós podemos ter com os homens também uma relação. A mulher vai à sua cidade, vai descer a sua vila e olha, vem ver, esse é o Messias, vem crer nele, vem ouvi-lo, vem. E muitos dizem depois: olha, não é porque você falou, é porque nós cremos, é porque nós o ouvimos, é porque nós nos relacionamos com ele. E é isso que o Senhor Jesus quer conosco nesse evangelho, né, de João, é que todos quantos o recebem têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos o atendem, quando todos chegam à sua chamada, todos quanto atendem a sua chamada podem estar encontrando a salvação. Outro tema importante dentro desse seu evangelho, então nós vimos ali os primeiros pontos, né, onde ele tem esse relacionamento, onde ele tem essa questão, e agora nós vemos essa necessidade desse Senhor Jesus Cristo de morte e ressurreição. Ele ensinando aos seus discípulos sobre a necessidade da sua morte, ele falando com os seus discípulos sobre essa questão, completando ali a sua missão de Messias enviado, daquele que veio para
resgatar o homem, aquele que veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá no final ele já aparece, no final do capítulo de João, ele já aparece aos seus discípulos e fala da missão de amar, da missão de se encontrar como igreja, da missão de estar junto como igreja. E é importante, né, nessa sua caminhada, né, ali no seu evangelho, João trazendo informações para nós desse Messias prometido, e ele chegando ali em Jerusalém, aclamado como filho de Davi, como profeta. Mas ali era o ápice, né? A expectativa do povo para um Cristo que viesse para destronar Roma, para um Cristo que viesse para ser o rei colocado sobre eles. Mas ele, na verdade, ele é o rei espiritual, na verdade ele é o rei dos nossos corações, ele é o rei da nossa vida, né? Nem os discípulos estavam ainda entendendo perfeitamente esse plano de Deus, o papel desse Jesus, estavam ali, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel, Senhor, como é que vai ser essas questões? Mas eles estavam tentando ou atentando buscar o Deus que nos ama, o Deus que quer uma intimidade conosco para estar atendendo às suas necessidades apenas físicas, a questões políticas, questões de época, mas o Cristo, ele veio para morrer, para ressuscitar, mas dar para todos nós uma redenção de uma vida eterna. É isso que João quer trazer para nós. É isso que João no seu evangelho busca fazer com que nós compreendamos, entendendo essas verdades. Nós entendemos e compreendemos ainda dentro do evangelho de João que ele traz algumas ênfases teológicas, quando ele traz a sua narrativa, quando ele vem trazendo tudo isso, não é uma forma desconexa, mas ele vem fazendo uma inter-relação de fatos, de teologia sistemática para nós. E nós ainda dentro desse nosso curso do Ibadejuf vamos estar vendo, porque João ensina sobre Jesus. Então ele vai falar sobre a cristologia, ele vai falar do verbo que se fez carne, o verbo que é pessoal, o verbo que tem domínio, o verbo que tem escolhas, o verbo que é o Senhor nosso Deus, que nós podemos ter relacionamento com ele. Então ele vai falar dessa cristologia, dessa teologia de Cristo, desse Cristo conosco. Ele vai ensinar ainda sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, no relacionamento do homem com Deus, né? No seu texto áureo de João 3,16, Deus amando o mundo, Deus se entregando para o mundo, o homem sendo necessário nascer de novo, essa salvação, essa soteriologia. Outro ensino é o ensino sobre a igreja que caminha junto, a igreja que ama, a igreja que demonstra o seu amor, a igreja que está unida em Cristo, e nós possamos estar aprendendo dentro do evangelho de João essas verdades relacionadas. E outra questão que nós aprendemos é sobre a escatologia, o doutrino das últimas coisas. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Então João vai trazer todas essas informações, todas essas revelações para nós, que nós possamos estar caminhando cuidadosamente e pedindo a Deus a cada instante, a cada leitura deste evangelho, a compreensão, o entendimento, para nós entendermos todas essas verdades de Deus, a cristologia, a salvação oferecida, a igreja sendo fundada, a igreja sendo erguida e as últimas coisas que essa igreja busca, estar com o Senhor. Queridos irmãos, que nós possamos estar assim, caminhando nessa verdade, que o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, possa estar falando profundamente ao nosso coração, e nós estejamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus continue conosco, nos abençoando. Aproveite a sua apostila, veja ali aquele resumo, aqueles detalhes e atenta para aquilo que nós nas nossas aulas podemos trazer aos irmãos, nessa compreensão maior desse evangelho, desses evangelhos, dessas revelações de Deus. Deus como o Messias prometido no evangelho de Mateus, Deus como aquele que pratica o amor, aquele que pratica boas obras, aquele que está com o serviço a cada humanidade, a cada homem, a cada ser no evangelho de Marcos, aquele Deus que é o Deus
que é o homem perfeito, aquele Deus que cuida de nós, aquele Deus que zela por nós, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido no Evangelho de Lucas. E nós vemos também esse evangelho do amor, nesse evangelho de João, nesse evangelho do Filho de Deus, nesse evangelho daquele que amou o mundo de uma maneira especial. Nós possamos estar assim, compreendendo a grandeza do Senhor, o amor do Senhor por nós, através do evangelho de Jesus Cristo, da boa nova de Jesus Cristo. Não se esqueçam, ao final dessa aula, nós estaremos deixando no grupo do WhatsApp o link para você fazer a prova, o teste, a avaliação destas aulas sobre os evangelhos. Eu quero orar uma vez mais com você. Grande Deus, Pai de bondade, queremos te agradecer, Senhor, ao término desta matéria, pedindo que o Senhor continue dando-nos luz, derramando sobre nós o teu Espírito Santo e fazendo-nos compreender, Senhor, as verdades trazidas, as boas novas de salvação oferecidas a nós pelos 4 evangelistas. Te agradecemos e te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você, caminhar com você. Que Deus possa nos dar momentos especiais e nós estarmos aprendendo cada vez mais e sendo edificados na palavra do Senhor Jesus. Tenham todos bons estudos e fiquem na paz do Senhor.